Olá meus amigos, olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Adorando em Espírito. É com muito prazer que eu gravo esta mensagem para todos vocês, uma mensagem de edificação espiritual. O tema de hoje é simples e objetivo. É possível servir a Deus? Eu creio que é. O Messias disse que é, Paulo disse que é, mas como servir ao Pai? O Messias disse em Mateus 25, eu vou aqui pegar um versículo, mas se possível leia todo o contexto, porque o contexto de Mateus 25 ele é maravilhoso. Olha só o que está escrito aqui em Mateus 25, como é que o Messias ensinou, ou seja, como é que ele disse que nós devemos adorar ao Pai, como é que nós devemos servir ao Pai. Olha que maravilha, no verso 40 de Mateus 25 ele diz o seguinte: e respondendo o rei, lhes dirás, ou seja, esse rei aqui, ele está se referindo com certeza a Deus, ao Criador do Universo. Ele está se referindo, quando eu falo Deus, eu estou diretamente me referindo ao Criador de todas as coisas. Ele diz o seguinte: e respondendo o rei, lhes dirás, em verdade vos digo, que quando vocês fazem a um dos meus pequeninos alguma coisa, com certeza a mim vocês estão fazendo. Ele deixa claro nesse texto que a maneira que nós temos de servir ao Pai não é diretamente, ela é ao próximo. Quando fazemos ao próximo, tocamos no Criador do Universo e Ele sente isso. Para deixar mais claro, eu vou dar uma lida rapidinha aqui no contexto, onde começa aqui no verso 31 de Mateus 25. Antes disso, ele está contando uma parábola, que é uma mensagem para outro áudio. Mas eu vou começar no verso 31, onde começa o contexto sobre isso que ele fala no verso 40. Ele diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos vierem com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele naquele momento apartará uns dos outros, ou seja, aqui ele tirará o joio do meio do trigo. É claro que não está escrito isso no verso 32, de repente você fala, você está acrescentando? Não. Olha o finalzinho do verso 32, ele fala que ele, naquele grande dia, no dia onde as nações serão reunidas diante dele, ele separará os bodes das ovelhas, assim como um pastor faz isso. Ou seja, ele tirará então os bodes, que são o joio, das ovelhas, e ficará as ovelhas sendo o trigo totalmente separado no celeiro do Pai. E o joio será lançado para ser queimado. Eu estou aqui só fazendo uma comparação em outras passagens que eu creio que você conheça, para ver que o Pai sempre se referia às mesmas coisas usando metáforas, usando parábolas. Isso é importante a gente compreender. Verso 33 ele diz: ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele chama de bendito os que estiverem à sua direita. E por que ele chama de bendito? Ele diz no verso 35 por quê. Eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Como disse Paulo, né? Às vezes hospedamos anjos em nossas casas sem sabermos. E só abrindo um parênteses aqui, será que anjo é realmente esse ser reluzente, com asas, com tantas coisas que o sistema nos ensina? Se nós somos capazes de hospedarmos anjos em nossas casas, hospedaremos alguém com asa? Alguém totalmente brilhante? Ou são pessoas? Só para refletirmos. Então, continuando, ele diz o seguinte, que ele estava nu, no verso 36, e aqueles que naquele grande dia se assentarão à sua direita, o vestiram. E depois ele continua, dizendo o seguinte, eu adoeci, e vocês me visitaram. Eu estive na prisão, e vocês foram me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando foi que te vimos com fome, que te demos de comer, ou com sede, que te demos de beber? Olha que pergunta interessantíssima essa no verso 37, que muitas das vezes nós não paramos para analisar. Será que essas pessoas aqui faziam parte de um sistema religioso? Se fizessem, não fariam essa pergunta. Porque esta é a pergunta de quem faz o bem sem olhar a quem. Esta é uma pergunta de quem cumpre o que o verdadeiro pastor diz. E qual é o verdadeiro pastor? O Messias. Em Mateus 10, no verso 8, ele diz, curai os enfermos,
ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. O que de graça recebeste, de graça dai. Olha só, aqueles que ouvem o verdadeiro pastor não cobram, não fazem parte do sistema, muito pelo contrário. Vivem a vida no seu natural, no dia a dia, e quando têm a oportunidade de dar, eles dão, porque de graça receberam. Então, de graça, eles também repassam aquilo que receberam. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, porque eu não posso deixar de falar isso. Aqui ele disse, ressuscitai os mortos, né? E muitos acreditam que ressuscitar os mortos é quando uma pessoa morre. Você vai lá e fica tentando ressuscitar ela. Como eu já vi até vídeos no YouTube falando sobre isso. O pastor lá falando para a pessoa ressuscitar. E piriri, parará, parará. E tudo isso é uma verdadeira apostasia, porque não foi isso que o Messias quis dizer. Quando ele disse ressuscitai os mortos, ele está falando no sentido espiritual. As pessoas que estão mortas espirituais, que por tentar ganhar o mundo perderam a sua alma. A alma está morta. E nós precisamos ressuscitar a alma dessas pessoas para que naquele grande dia elas possam se assentar do lado direito, como aqueles que viram as pessoas com fome e deram de comer, viram as pessoas com frio e as vestiram. Não são pessoas insensíveis que só pensam em si, egoístas, que têm os frutos da carne, não os frutos do espírito em si. Lembre-se que está escrito, a todos é dado o direito de morrer apenas uma vez. Uma. Se você ressuscitar uma pessoa na carne, você descumprirá esta palavra e ela morrerá 2 vezes, 3 vezes, não cumprindo o que a palavra diz. Todos morrem apenas uma vez. Já no espírito é possível morrer várias vezes, mas também é possível ressuscitar todas as vezes. É só deixarmos que resplandeça sobre nós a glória do Pai, o seu entendimento, e com isso começa a gerar vida dentro de nós e voltamos a ser seres humanos. Como disse em João 10, o Messias, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E a vida que eu dou não é como o mundo a dá. A minha vida é vida em abundância. É a alma repleta dos frutos do Espírito, amor, bondade, longanimidade. E com isso, naquele dia nos assentaremos do lado direito, seremos separados das ovelhas, seremos separados dos lobos e poderemos viver juntos no celeiro do Pai. Vamos dando sequência aqui a partir do verso 37, onde eu havia parado. Disse o Messias que os justos, naquele grande dia, no dia do julgamento, porque aqui o texto ele se refere a um julgamento, eles ficarão pasmos ao entrar no reino. Eles ficarão abismados ao serem chamados para se assentar do lado direito. Porque, na verdade, provavelmente, pelo texto, eles nunca frequentaram uma religião, nunca frequentaram um sistema religioso, porque se tivessem frequentado, com certeza saberiam o porquê estão sentando do lado direito. Afinal, não faltavam nos cultos, eram fiéis no dízimo, eram pessoas que não faltavam nas reuniões, nos cultos, iam nas campanhas, porque afinal de contas, se a gente parar para analisar, todos os cultos, eles sempre falam isso, eles ficam tacando na cara de Deus de que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, que eles merecem ser abençoados, porque afinal de contas estão fazendo por onde? Então aqui o texto deixa claro que esse tipo de pessoa provavelmente naquele dia não estarão se assentados entre esses que foram chamados para se assentar do lado direito do Pai. Ou estarão, você vai ver daqui a pouco que eles estarão lá sim. E está escrito no texto que eles estarão. Eu só sei que o Messias deixou claro aqui no verso 37 que aqueles que entrarão nem saberão por que estão entrando, só fizeram o bem durante toda a vida, não ficaram tentando servir a Deus com obras mortas, como disse Paulo, obras infrutíferas. Eles serviram a Deus com obras verdadeiras, obras de amor ao próximo. E isso fez deles, naquele grande dia, pessoas justas, porque o texto diz que o Messias os chamou de justos. E eles perguntaram, quando foi que te vimos com fome, com sede, que te demos de beber? Olha só a pergunta abismada deles, porque eles são chamados para se assentar do lado direito e eles ficam sem entender por quê. E é até fácil de entender o porquê que eles ficam assim sem entender. Passaram a vida toda aqui na Terra ouvindo de que para se assentar nesse tal lado direito, eles tinham que frequentar um sistema religioso, tinham que frequentar cultos religiosos, participar de campanhas, dízimos, ofertas e tantas coisas. Então, quando eles são chamados, eles ficam, nós? Nós vamos se sentar aí? Não, mas este local é local dos religiosos. Aí o Pai fala, não. Eles tentaram se assentar na primeira cadeira antes do templo. Lucas 14, o Messias profere essa parábola linda. Ele fala, já vocês se assentaram na última cadeira. Eu particularmente nunca vi vocês andando com uma Bíblia debaixo do braço, mas eu vi vocês acolhendo o faminto. Eu vi vocês cobrindo aquele que estava com frio. E eu também vi vocês muitas das vezes protegendo um inocente.
Pela sociedade, pelo mundo todo, vocês estavam esquecidos, né? Vocês não tinham carteirinhas de pastores, vocês não tinham regalias, vocês não tinham cadeiras nos primeiros lugares no templo. Mas eu garanto para vocês, e eu deixei isto claro quando eu estive na terra, os últimos serão os primeiros. Venham, se assentem aqui do meu lado direito, porque vocês merecem este lugar. E vocês, que durante toda a vida fizeram obras infrutíferas, acreditando que se assentariam aqui, vá para fora. Saiam da minha festa, como ele disse na boda dos cordeiros. Vocês não estão vestidos com as roupas nupciais. Vocês fabricaram a sua própria roupa, justiça própria. Eu quero aqueles que nunca fabricaram justiça própria, mas que fizeram o bem, deram a quem precisavam, porque é melhor é dar do que receber. Eu deixei claro isso quando eu estive na terra. E naquele grande dia, todos aqueles que nunca imaginaram que se assentariam neste local serão chamados para se assentar. E como disse o Messias em Lucas 14, na sua parábola, ele disse que haverá motivo de honra para esses que não tentaram se assentar no primeiro lugar, mas que foram chamados para se assentar lá. A maior ironia da Bíblia é quando perguntam para o Messias quem é que vai naquele dia estar com ele na glória, e ele disse que haverá mais chances para as prostitutas e meretrizes do que para essas pessoas que ficam tentando comprar o Pai com suas obras religiosas, orando em pé nas esquinas para todos verem, recebem a sua glória dos homens, mas perante o Pai estão sem glória nenhuma. Olha só, encontrei o texto onde ele fala isso, é Mateus 21, e nesse texto ele faz uma analogia, né? Ele faz uma pergunta para as pessoas, quando perguntam para ele justamente sobre isso, quem é que se sentará do lado direito naquele dia, quem é que estará no reino do Pai naquele dia, e ele dá uma comparação interessantíssima. Olha o que ele fala assim, um homem tinha 2 filhos, a partir do verso 28 de Mateus 21, ele fala assim, um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aí ele se dirigiu-se para o segundo filho e fez a mesma pergunta. Filho, você poderia hoje trabalhar na minha vinha? E olha que eu já falei muito sobre a vinha de Marcos 12, hein? Você que já ouviu, você vai se lembrar do que eu estou falando. Então olha só a comparação que o Messias dá. 2 filhos, ele chama para ir trabalhar na vinha, ele diz que não vai. E no fim ele acaba indo. E o outro, que é o segundo, como eu acabei de falar agora, ele faz a mesma pergunta, só que ele disse que vai, e no fim não foi. Aí no verso 31, Messias fala aquele texto que eu falei, que as prostitutas precederão, elas entrarão no reino primeiro do que muitas outras pessoas. E olha o que ele diz no verso 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ele pergunta para o povo. Olha como o Messias ele deixava claro quem são as ovelhas, ele perguntou para o povo, qual vocês acham que de verdade fez a vontade do Pai? Aquele que disse que faria e não fez, ou aquele que falou que não faria e acabou fazendo? Aí eles responderam, o primeiro fez a vontade do Pai, porque ele falou que não faria, mas acabou fazendo. Aí o Messias disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino do Pai. Vocês ficarão apenas assistindo. Será que essa publicana e esse fariseu não são esses que perguntaram quando foi que eu te vi com frio, com fome, com sede e fiz alguma coisa por ti? Será que não são esses que perante o mundo foram criticados, chicoteados, mas que ouviram a palavra do Pai e as praticaram? Já o outro público, vocês percebam que quem fez essa pergunta para ele é um público religioso. Qual foi a resposta do Messias? Vocês ficam o tempo todo falando o que são, quando na verdade não são. Ficam o tempo todo falando que vão, quando na verdade não vão. Já os publicanos, as prostitutas, essas pessoas que vocês costumam julgar, eu vejo muitas das vezes eles fazendo muitas coisas pelo próximo e vocês não. E agora ele vai dizer como é que se serve a Deus, aqui dando sequência em Mateus 25. No verso 40 de Mateus 25 ele diz o seguinte, quando essas pessoas perguntam para ele, né, os justos, considerados justos por ele, talvez pelo mundo injustos, mas por ele justos. Aí ele diz o seguinte, quando eles perguntam, quando fui que te vi enfermo, ou te vi na prisão, e eu fui te ver, quando foi? Fala para mim. Aí ele responde, todas as vezes que vocês fizeram alguma coisa aos meus pequeninos, vocês fizeram a mim, vocês me serviram, e eu recebi isso. Não foi a pessoa que você fez, foi a mim que vocês fizeram. Aí no verso 41 muda de história. Então
ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Olha o que ele diz para quem está à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Quem é que em todas as parábolas que ele fala sobre fogo, ser lançado no fogo, como a do joio e do trigo, como a parábola dos bodas, quem é essas pessoas que serão lançadas no fogo, preparados para o diabo e seus anjos? São todos aqueles que não servem para salgar. É o famoso sal insípido. Não servem para salgar. São aqueles que não servem para ser luz do mundo, porque não são. A luz do mundo, ela não pode ser acesa e colocada debaixo da mesa, ela tem que ficar em cima para todos verem. E quem é que está vendo a luz dos religiosos? Vemos templos cheios, pessoas cantando, louvando, batendo palma e falando língua que ninguém entende nada, sendo que Paulo deixou claro em 1 Coríntios 14 que o que adianta eu falar uma língua que vocês não compreendem? Eu prefiro falar uma língua que vocês compreendam do que 10.000 línguas que vocês não entendam. Ele está se referindo a idiomas. Porque não adianta ficar querendo se bancar o grande, o poderoso, o top das galáxias, aquele que Deus fala com ele e não fala com o restante do povo. Só ele tem o dom de falar em língua. Não adianta. Sendo que as pessoas precisam compreender o que você fala para ir e praticar. Por isso que o Messias disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E que poder era esse? Poder de poder falar outros idiomas e poder assim ir e anunciar o evangelho a todas as nações. Uma ordem dada aos discípulos, que eles dizem hoje que é eles que têm essa função. Mas o Messias deixou claro no texto que esta ordem foi dada aos discípulos. E ele os capacitou para isso. Os capacitou. Vamos continuando aqui para não fugir do texto. É só para você ver que a palavra ela se encaixa em todos os detalhes quando você abre o seu entendimento espiritual. Então aqui no verso 41 ele deixa claro que essas pessoas que serão lançadas no fogo, preparado para o diabo e seus anjos, e são chamadas de malditas, essas pessoas só chegaram a esse nível porque infelizmente estavam mortas espirituais. A alma já estava totalmente sem vida. Podiam ter casas, iates, mansões, podiam ter de tudo nessa terra e serem até consideradas, olha, pessoas prósperas, pessoas abençoadas. Quando na verdade para o Pai não valia de nada, porque para o Pai só vale como a nossa alma está. E muitos estão mortos. E Paulo diz: desperta tu que dormes, né? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. É espiritual, não é físico. Como eu já disse, a todos é dado o direito de morrer uma vez só na carne. Já no espírito, é possível ressuscitar várias e várias vezes. Aí vem você e diz: ah, mas Lázaro ressuscitou na carne. Irmão, se você não ouviu os outros áudios do canal, ouça antes de julgar. No Antigo Testamento, época da lei, época da carne. Época onde as coisas aconteciam no físico, porque aquelas pessoas eram físicas. Tanto é que elas conseguiam enxergar o Messias, tocar nele, no verbo da vida. Nós servimos ao Messias espiritual, fomos casados com o Pai espiritual. O Messias deixou claro: o Pai se casará com aqueles que o adorem em espírito. Ele disse isso para a mulher samaritana. Não é mais na carne, não é mais fisicamente. Agora, vocês se casarão com ele espiritual. Eles buscam os que o compreendem espiritualmente, os que o adorem espiritualmente, não mais fisicamente. Então Lázaro ressuscitou na carne, sim, na época da carne, onde as coisas aconteciam na carne, e o Messias precisava fazer isso para que aquele povo cresça nele. Nós já não é assim, nós somos salvos pela fé. Não é mais quando vemos uma pessoa ressuscitando na carne que temos fé em Deus. Se isso acontecer, não somos salvos pela fé. Agora, quer ser bendito do Pai? Se salve pela fé, não precise ver para crer. Sirva ao Pai em espírito e você entenderá todas as suas vontades e ações. E essas vontades e ações é o que justamente esse povo aqui, no verso 41 de Mateus 25, eles não compreenderam. Porque eles viram as pessoas com fome, com sede, com frio e nada fizeram por elas, achando que elas eram elas. Não compreendendo que elas eram o Pai. Que se fizessem a elas, ao Pai faziam. E esta é a única maneira de servir ao Pai. Não existe outra. Só servimos ao Criador quando fazemos para o próximo. Já caminhando para o final da mensagem, ele diz no verso 45, após ele dar essa lição de moral para essas pessoas que acreditaram que mereciam sentar no lado direito dele, mas infelizmente foram surpreendidas, ficaram sabendo na última hora que lá não era o lugar delas, e isso é triste. Esperar a última hora para saber disso é muito triste.
É mais fácil você se arrepender agora, enquanto ouve essa mensagem, e sair desse primeiro lugar e se assentar na última cadeira. Vai viver sua vida no dia a dia, com seus amigos, com sua família, porque isso naquele dia fará de você uma pessoa que tem a possibilidade de se assentar na primeira cadeira, porque também não adianta você não se assentar na primeira cadeira, não se tornar um religioso, um fariseu, mas durante o seu dia a dia viver a sua vida sem se preocupar com o próximo. É necessário que você, ao se assentar na última cadeira, entenda que se assenta na última cadeira e é chamado para sentar à direita do Pai aqueles que, vendo que podem fazer o bem, o fazem, né? Não omitem a boa ação perante uma causa, alguma situação que você pode ajudar e não ajuda. Então é necessário ter essa compreensão. Não estou aqui dizendo que você agora vai sentar na última cadeira e vai viver a vida de boa sem fazer nada para ninguém, não. O texto é claro. Tive fome, tive frio, fizeste por mim. Então entenda isso. E ele diz no verso 45 aqui, ó. Todas as vezes ele repete, né, que quando não fizestes, aqui ele fala para essas pessoas que serão lançadas no fogo, que ficaram sabendo na última hora que estavam sentando na cadeira errada. Ele diz o seguinte: quando não fizestes aos meus pequeninos, não o fizeste a mim. Então ele deixa muito claro isso. E no verso 46 ele finaliza que estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos, aqueles que não sabiam o porquê estavam entrando no reino. Estes que precederam os religiosos, prostitutas, publicanos, pessoas criticadas o tempo todo pelo sistema, estes naquele dia serão surpreendidos. Não digo todos, apenas aqueles que ouviram a voz do bom pastor e passaram a fazer o que ele ensinou, a não praticar obras mortas e sim obras frutíferas. Vou para Atos 17 para finalizarmos. Aqui Paulo deixa claro como é que se serve ao Pai. E o texto é lindo e maravilhoso. Diz o texto aqui de Atos 17, a partir do verso 16, você pode ler todo o contexto, mas a partir do verso 16 é que começa o sentido real deste capítulo. Diz aqui que Paulo ele estava em Atenas, né? Ele estava passando por Atenas e o seu espírito ficou comovido em si mesmo, porque ele viu que a cidade estava tão entregue à idolatria. Era templo para todos os lados, em cada esquina tinha um templo. É como hoje, em toda esquina tem uma igreja. Elas não se unem, cada uma defende a sua tese, cada um defende a sua maneira de enxergar as coisas, ou seja, cada um idolatra as coisas de uma maneira diferente. Aí usam textos isolados para dar base o porquê que existem tantas igrejas, dizendo que Deus trabalha de multiformes graças para salvar as pessoas. É por isso que existe uma igreja que a pessoa pode ter cabelão, na outra não pode. É por isso que numa igreja pode ter orquestra, na outra já não pode. É por isso que numa igreja ela serve de um jeito, na outra de outro jeito. Uma prega a prosperidade, a outra prega a cura. Uma prega que se você não der o dízimo, você pode nem se salvar. A outra já diz que não tem problema, pode vir sem dar o dízimo. Aqui a gente recebe você de como você veio. E por aí vai. Eles inventam um monte de coisa. Mas uma coisa que não entra na minha cabeça, o porquê que não se unem? Se não são capazes de se unir aqui, como naquele grande dia viverão juntos no celeiro? Como? O que eu vejo são pessoas que se encaixam muito bem no que o Messias disse em João 10, são mercenários. Só estão ali com a ovelha, cuidando delas, porque têm interesse na sua lã. São pessoas que quando vem o lobo, ou seja, quando vem o problema, elas fogem. Dizem que se reúnem para ter comunhão com os irmãos, mas eu nunca vejo ninguém vendendo tudo para ter tudo em comum, como aconteceu em Atos, porque lá aconteceu de fato a comunhão verdadeira. Todos tinham tudo em comum. Eu nunca vejo esses líderes vendendo suas mansões, suas casas, para poder dar aos pobres, porque isso é ter tudo em comum, é eles tendo o mesmo que as pessoas têm. Porque eu vejo muitas pessoas frequentando o templo sem ter o que comer, mas eu vejo muitos líderes com as mesas fartas. Então existe uma controvérsia, existe um paradoxo nisso tudo que não se encaixa. Onde está o amor que o Messias disse que essas pessoas que se assentaram do lado direito têm? Onde está esse amor? Com certeza não está dentro dos templos. Está escondido por aí. Está sentado na última cadeira, a gente nem sabe onde está, mas o Pai sabe. Então aqui em Atos 17 diz que Paulo estava em Atenas, comovido, porque viu a idolatria, né? E aí eles chamam ele para dar uma palavra para as pessoas lá de Atenas, porque viram que ele tinha uma mensagem diferente. E diz no verso 18 que muitos contendiam, né? Uns diziam, para que vai deixar esse cara falar? Outros diziam, parece que ele é pregador de deuses estranhos. Eles estavam assim, perplexos, né? O que será que esse homem vai falar? E aí dão uma oportunidade para ele. A partir do verso 22 ele começa a falar com aquele povo.
E diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse a todas aquelas pessoas que estavam ali: homens atenienses, em tudo vejo que vocês são bem supersticiosos. Porque passando eu vi os santuários de vocês, são grandes, são lindos, né? Tem inclusive um até do tempo de Salomão aí que levantaram em São Paulo. Imagina o Paulo falando hoje. Eu achei também o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí muitos irmãos hoje, eles falam assim: não, mas nesse tempo Paulo estava apresentando a Jesus a este povo. Ele estava apresentando o Messias a eles, que eles não conheciam, né? Hoje nós servimos ao Messias, não servimos a esse Deus desconhecido. Eu concordo. Eu concordo que Paulo ali apresentou o Messias ressuscitado para este povo. Até no final da mensagem aqui que Paulo fala, o povo não acredita, sai fora, são poucos que ficam com ele. Até porque isso é normal. Você apresentou o Messias espiritual, as pessoas vazam. Elas querem um Messias que possa ser servido por mãos de homens. O que não muda nada desse povo aqui, ó. Porque eu concordo que aqui Paulo começa a mostrar para eles que eles estão servindo a deuses estranhos. E que ele tinha o Criador do universo para apresentar para eles. Este que eles chamavam de desconhecido. Paulo fala aqui no verso 23. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Ele apresentou esse Deus que ele tinha para aquele povo, para que eles abandonassem as pedras, os templos, os altares e servissem a esse Deus, o verdadeiro. E ele continua aqui no texto explicando como é que esse Deus é servido. Mas se você comparar o que Paulo vai falar agora para aqueles atenienses com o que está acontecendo hoje, você vai perceber que as pessoas aderiram ao que Paulo falou na questão do Deus que ele ensinava, do Deus que ele pregava, só que na prática eles continuaram praticando aquilo que eles acreditavam. Continuaram se assentando no primeiro lugar, se achando merecedores da salvação, continuaram servindo a Deus em templos. E para não ficar nas minhas palavras, vamos ler o que Paulo fala no verso 24 de Atos 17. Ele diz o seguinte: o Deus que eu apresento para vocês, que é esse Deus desconhecido, a qual vocês honram, mas não conhecem, ele foi o Deus que fez tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo foi ele que fez. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu sei que vocês ficam tentando honrá-lo dentro desses templos, com esses altares. Mas o Criador que fez os céus e a terra, ele não quer isso de vocês. Não quer. Ele não habita nesses lugares. Aí no verso 25 ele fala: ele não é servido por mãos de homens. Aí lembra o título da mensagem? É possível servir a Deus? Olha o que Paulo fala aqui no verso 25. Que não. Que ele não é servido por mãos de homens. Dá a impressão que ele está se contradizendo com o que o Messias disse, né? Mas ele não está. Paulo está deixando claro que aquele tipo de servir que eles estavam fazendo, colocando Deus dentro de um templo, diminuindo ele ao ponto de ele caber dentro de um templo, fazendo as pessoas se reunirem para encontrar ele num local com hora marcada, com cultos, com liturgias. Tudo isso não adiantava de nada. O Pai não recebia esse tipo de honra. Isso não era honrá-lo, não era servi-lo. O que é servi-lo? É o que o Messias falou em Mateus 25. É fazer o bem ao próximo. Isso sim faz com que a gente se achegue ao Pai. Agora, ficar praticando obras físicas, sendo supersticiosos, isso nunca foi e nunca será servir ao Pai. Eu vou repetir o verso 25. O Deus que fez os céus e a terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens, lendo aqui o verso 24, agora entrando no 25, ele não é servido por mãos de homens. Ele não necessita de nada. Ele não necessita de nada, porque tudo que nós temos foi ele que deu, gente. Aqui ele fala, ó, no verso 25, parte B, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. É ele que dá a respiração, é ele que dá todas as coisas. O que nós podemos dar a ele que ele já não nos tenha dado? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Verso 26, ele fala assim, ó, de um só sangue fez toda a geração de homens, para habitar sobre a terra e a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então tudo que está acontecendo é por permissão do Pai, né? Ele disse, Paulo lá em 2 Tessalonicenses, que aqueles que não quiserem conhecer a verdade, eles serão entregues ao caminho do mal. Eles serão entregues àquilo que eles acreditam. O Pai não iria ficar batendo boca com eles. Quer ir pelo caminho errado? Vá. Mas ele diz, se acordassem, encontrarão o caminho da verdade e poderão naquele grande dia se assentar na cadeira que está preparada para todos, desde a fundação do mundo, para o sal, para a luz, para aqueles que fazem o bem, para o trigo, né? E aí no verso 27, para terminar, que ele criou todos para que buscassem ao Criador.
porventura, tateando, pudessem achar. Ou seja, a própria pessoa, sem necessidade de rituais, liturgias. E aí ele fala que ainda que não está longe de cada um de nós, as pessoas ficam tentando buscar o Pai fora delas quando o Pai está dentro delas. Ele mesmo deixa claro aqui, ó, ele não está longe de nenhum de nós, ele está perto, mas tão perto, que muitas das vezes nós não conseguimos encontrá-lo, porque nos ensinam que ele está longe, está lá na esquina da sua casa, tem que andar meia hora de trem, de metrô para ir buscá-lo. Não, gente, ele não está longe de nenhum de nós, ele está em nós, ele habita em nós. Eliseus falou, fez ao próximo, fez a mim. Então ele habita em nós, ele habita no próximo, ele habita no seu pai, na sua mãe, no seu tio, na sua tia. Quer fazer o bem? Faça alguma dessas pessoas, ou de preferência, faça quem não pode te retribuir, como disse o Messias, porque aí sim haverá honra para ti. Todas as vezes que você faz o bem a quem não pode te retribuir, isso apaga os seus pecados, porque só o amor cobre multidão de pecados. Então assim, fica aqui a minha mensagem. Leia Atos 17 até o final para você entender melhor o que Paulo fala, mas ele deixa claro, Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens e não é servido por mãos de homens. Quer servir ao Pai, quer servir a Deus, faça como o Messias ensinou em Mateus 25. Não queira se assentar na primeira cadeira, como ele disse em Lucas 14, sente-se na última. Mesmo que muitas das vezes você não disse que faria o bem, mas quando faz, para o Pai vale mais você, que diz que não faria, mas fez, do que aquele que diz que faz e nunca fez. Coloque isso na sua mente, que o Pai possa falar ao seu coração a cada dia, tá bom? É possível servir a Deus sim, e você já entendeu como, né? Fiquem todos com o Criador e até a próxima mensagem.